No vídeo anterior, a gente viu como as funções de demanda respondem a mudanças na renda do consumidor. Neste vídeo, a gente vai ver como essas demandas respondem agora a mudanças no preço do outro bem. Então, se a gente está estudando demanda por cerveja, a gente quer saber como ela reage em função de mudanças no preço da pizza, por exemplo, e vice-versa. Tá certo? Uma vez que a gente consiga entender essa relação, a gente vai conseguir também caracterizar os bens como substitutos ou complementares. Ok? Vamos lá? O nosso objetivo é responder perguntas, na verdade a pergunta, como essa que está aí no slide. Como a demanda por um bem é afetada por variações no preço de outro bem. Então, a gente vai manter aquela ideia do ceteris paribus, manter tudo constante, exceto uma variável, e a nossa variável que vai mudar, que vai variar, é o preço do y. Portanto, nós vamos estudar a demanda do x, certo? A pergunta em termos matemáticos é qual é o sinal dessa derivada, certo? Como muda a demanda por cerveja quando o preço da pizza muda, por exemplo, certo? Essa é a nossa pergunta. Na verdade, a gente vai usar outros exemplos. Aqui eu estou usando cerveja e pizza porque são o nosso exemplo mais usado. Certo? Sabendo o sinal dessa derivada, a gente vai poder classificar os bens como substitutos ou complementares. Vamos começar pelos substitutos. A gente já estudou o comportamento, preferência sobre substitutos perfeitos. Substitutos perfeitos, lembrando, o consumidor considera dois bens substitutos perfeitos se a taxa marginal de substituição entre eles é constante. Ele troca um bem por outro, sempre a mesma taxa. Okay? Aqui a gente vai falar de substitutos não necessariamente perfeitos, certo? O consumidor substitui o consumo de um bem pelo de outro, mas não necessariamente a mesma taxa. Tá? A gente não pode confundir bens substitutos com substitutos perfeitos, são coisas distintas. Então, a gente vai ver nesse exemplo. Esse exemplo aqui, por exemplo, não trata de substitutos perfeitos. Afinal de contas, as curvas de diferença, aqui, as curvas vermelhas, são convexas, não são retas, como no caso dos substitutos perfeitos. Pois bem, a gente vai começar o nosso exemplo analisando a primeira, a reta orçamentária, essa mais de fora, aqui à direita, certo? Vejam que ela está associado aqui a um Y1, certo? A gente está começando com o preço do vinho. Notem aqui, como eu estou falando de bens substitutos, eu troquei a pizza por vinho, só para ficar mais claro, tá? Vinho e cerveja. Imagina que o consumidor está montando uma cesta com esses dois bens. Então, tomem esse ponto aqui como ponto de partida. A restrição orçamentária, a reta orçamentária aqui, está com um preço do vinho igual a PY1, ok? Imaginem que houve um aumento agora no preço do vinho. Tudo mais permaneceu constante. A renda do consumidor não mudou, o preço da cerveja não mudou. Eu estou interessado em saber o que aconteceu com o consumo de cerveja quando o preço do vinho subiu. Subiu de P1Y para P2Y. E aí a gente sabe que o aumento no preço do Y faz a reta orçamentária se deslocar para dentro, mudando a sua inclinação. Esse deslocamento faz com que a gente atinja uma curva de diferença inferior, mais baixa, porque o conjunto orçamentário, que as possibilidades de consumo desse indivíduo acabaram se reduzindo, e a tangência agora ocorre nesse ponto X2, que é um ponto à direita do ponto original, certo? O resultado, o efeito líquido desse nosso exercício aqui de variação do preço do vinho foi que houve um aumento no consumo de cerveja, na demanda por cerveja, certo? O que a gente está observando aqui é que, em alguns casos, nesses casos aqui, como o da cerveja e do vinho, um aumento de preço em um dos bens, no caso do vinho, gera um aumento da demanda no outro bem, a cerveja, certo? Bom, isso ocorre porque o consumidor está substituindo o consumo de vinho, que se tornou relativamente mais caro, pelo de cerveja, que manteve o preço, o seu preço constante, mas o preço relativo ficou mais barato, em termos de vinho. Em termos matemáticos, o que a gente tem aqui é a derivada da demanda do X, aqui da demanda por cerveja com relação ao preço do vinho,
positiva, certo? Por que positiva? Porque houve um aumento no PY e o resultado foi um aumento no X, tá certo? Então, derivada parcial da demanda com relação ao preço do outro bem positiva indica que os dois bens são substitutos. Não necessariamente substitutos perfeitos, como eu já enfatizei. Isso quer dizer que eles têm um certo grau de substituição entre si. Legal? Para bens complementares, eu vou usar o caso dos complementares perfeitos, tá? Mas, de novo, o que eu falei no slide anterior, relacionado aos substitutos, se aplica aqui para os complementares. Embora eu esteja usando o exemplo dos complementares perfeitos, dois bens podem ter um grau de complementariedade entre si que não é perfeito, certo? Pode acontecer de eu consumir um bem junto com o outro, mas não exatamente na mesma proporção sempre, como é o caso do carro e dos 4 pneus, né? Esse aqui é um exemplo extremo, só para ficar mais fácil de desenhar. Mas pode ter um caso, por exemplo, do café com leite. Eu gosto de café com leite, e gosto de consumir os dois juntos, mas não necessariamente sempre na mesma proporção. Conforme eu vou botando mais leite, eu vou colocando menos café. Não é sempre uma medida de café e uma de leite, 2 de café, 2 de leite, certo? Pode ter uma relação que não é a mesma sempre, uma proporção que não é a mesma. Eu estou usando a proporção perfeita aqui, os complementares perfeitos, só para ficar mais fácil da gente visualizar no gráfico. Então, vamos lá. A gente vai repetir o exercício de antes. Eu vou começar com esse ponto aqui, o ponto no qual eu tenho a restrição orçamentária original. E essa restrição orçamentária original tem o preço do pneu. Agora pneu, né? Não é pneu, não é mais vinho e cerveja, são pneus e carros. O preço do pneu aqui é P1Y, ok? Imaginem que houve um aumento no preço do pneu. O pneu se tornou mais caro. Quando isso acontece, né? Um aumento de preço faz com que a restrição orçamentária se desloque para dentro. A gente já viu esse efeito antes, é o mesmo efeito do slide anterior, reduzindo as opções de consumo do consumidor, certo? Agora, o ponto de ótimo não ocorre mais nessa quina aqui, gerando uma quantidade x1 de carros demandados, mas no ponto x2, gerando uma quantidade x2 de carros demandado, certo? Qual é o efeito líquido aqui, né? O efeito líquido é que houve um aumento do preço do pneu, subindo de PY1 para PY2, e houve uma queda na demanda por carros. X1 caiu a X2, o contrário do que a gente identificou antes, né? Vejam aqui, ó, o preço do pneu subiu. Em consequência, a quantidade demandada de carros caiu, ok? Matematicamente, o que a gente tem é que a derivada do x com relação ao PY, portanto, a quantidade de carros demandadas com relação ao preço do pneu é negativa. Subiu o preço do pneu, eu estou demandando menos carros. Portanto, quando isso acontece, quando essa derivada é negativa, a gente tem bens com um certo grau de complementariedade entre si. Como eu falei, esse exemplo é um exemplo extremo, onde os bens são complementares perfeitos, mas eles não precisam ter um grau tão alto de complementariedade, eles podem ter um grau menor.